Imaginem uma obra de arte muito famosa, tipo aquelas que a gente já viu nos livros de histórias, de arte, na TV, no cinema. Agora imagine essa obra de arte se ela tivesse sido feita por você, com base nas suas vivências, na sua experiência de mundo, com aquele jeitinho que só você no mundo tem. Eu propus esse exercício porque foi a pergunta dessa resposta que transformou o rumo da minha vida. Eu me chamo Del Nunes, sempre importante dizer o nosso sobrenome. Eu tenho 25 anos e hoje eu vivo exatamente daquilo que eu amo. Mas nem sempre foi assim. Houve um período da minha vida que eu trabalhei em um ambiente que me desgastou mentalmente, emocionalmente, fisicamente. E isso foi me descolando da minha essência, foi me tirando daquilo que eu mais amava fazer. Eu me sentia como um avião sem asa, uma fogueira sem brasa, um piu-piu sem frajola. Só que tudo mudou quando eu abri a janela do meu quarto e decidi transformar tudo que eu senti em arte. E durante os últimos 5 anos eu tenho criado conteúdo sobre a cultura periférica e afro-brasileira, sempre colocando em minhas obras elementos, cores, texturas que dialogam com o meu cotidiano. E eu nunca imaginei isso aqui. Foi aí que eu aprendi que o improvável não é impossível, porque analisando alguns fatos que aconteceram na minha vida, eu percebi que toda vez que eu achava que uma coisa não ia acontecer, ela acontecia. Ou seja, havia uma questão muito íntima no que eu acreditava que os meus sonhos pudessem acontecer. E a Mona Black, ela é uma visão, uma releitura, como eu gosto de chamar, de como pensar o mundo a partir da minha ótica. Porque, veja, existe um desafio nisso. Como é que eu vou transformar o olhar que sempre foi estereotipado, estigmatizado e marginalizado, e percebam que disse transformar o olhar, não o lugar, porque esse sempre foi fonte de inspiração e criatividade. Porém, isso não aconteceu do dia para a noite e não foi sozinho. Isso só aconteceu graças a uma comunidade digital engajada e comprometida em desconstruir e ressignificar os olhares que já existem na sociedade. Basicamente, eu não criei nada, eu só peguei o que estava ao meu redor e mostrei para as pessoas e manipulei. E estar em um ambiente de colaboração é muito importante, porque, veja, um talento nato, ele não se desenvolve em um ambiente que é desfavorável. Como a pessoa vai despertar um interesse por alguma coisa se ela nunca teve acesso a isso? E o nosso papel como sociedade, e o meu como artista visual, é mostrar isso para as pessoas. Não foi uma jornada fácil até aqui. Mas eu tenho acreditado muito, principalmente porque os meus sonhos têm acontecido, que a gente precisa compartilhar tudo o que a gente sente dentro de nós. E falando sobre comunidade, tinha uma frase numa escola pública no meu bairro que eu passava e eu via todos os dias, e como eu disse, tudo que me inspira está ao meu redor, que ela diz que nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. A comunidade periférica, ela, junto com a sociedade e as artes visuais, elas são capazes de transformar o mundo inteiro. E eu tenho acreditado muito nisso. Mas eu tenho mais um problema com toda essa parte do produzir, fazer, entregar. Mas isso aqui pode ser comercial. Com quem que a gente está falando? Qual a nossa visão de mundo e como a gente quer transformá-lo a partir daquilo que a gente faz? Eu faço, basicamente, eu gosto humildemente de dizer que eu não faço nada. Isso aqui é tão comum, mas isso aqui é tão extraordinário, isso aqui é tão banal. Como que a gente pode mostrar essa beleza para que outras pessoas possam sair transformadas também a partir dali? E hoje a gente vive um mundo que ele está cada vez mais conectado, só que ao mesmo tempo muito fragmentado, muito rachado. As pessoas usam essa pseudo-ponte de conexão para criar ainda mais afastamentos entre si. Só que também a luz, ela é capaz de entrar através de uma rachadura. E esse é o poder das artes visuais em um mundo tão conectado, mas ao mesmo tempo muito dividido. É que as artes, elas não têm fronteiras. As artes visuais, elas estão presentes, assim como outras linguagens, em todas as cidades de todo o mundo. E a arte, ela me possibilita construir pontes. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu sempre uso ela assim quando eu posso, que existem 2 dias importantes em nossas vidas. Um é o dia em que a gente nasce. O outro é o dia que a gente descobre por que nasceu. E eu sou artista visual porque eu acreditei no meu potencial comunicacional. Porque eu usei o meu sentimento para construir, para superar barreiras que são individuais, mas que também são coletivas. Nem que seja só um pouquinho. Eu sou artista visual porque eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho.
viver em um mundo onde as pessoas vivem em comunidade, construindo pontes entre si, e não muros. Eu sou o Del Nude de Salvador. Muito obrigado.